Hoje o assunto do dia é o Corinthians, que vai receber o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Já já nós vamos falar a respeito desse jogão e os palpites, né? O Iago tá lá no nosso Twitter, o JJ vai palpitar, o Marcelinho também. Mas a gente quer ouvir você, viu? Então, você já quer mandar o seu palpite? 14997450940. Mas a gente começa efetivamente a edição de hoje do nosso Esporte Record Interior, falando dessa competição aqui, ó. Muito bem, saudade que eu tava de falar do beat, né? Você que está acompanhando, então, o nosso Esporte Record Interior. Aliás, você está vendo no balanço geral que a chuva atingiu, né, e provocou estragos em grande parte da nossa região. Pois bem, infelizmente, alagamentos, problemas, enfim, nesse contexto dá para entender. Aliás, foi uma tomada de decisão muito acertada, né? A organização do Circuito Record de Beach Tênis acabou cancelando a etapa de Lins, que seria realizada a partir dessa sexta-feira, depois de amanhã. Rogério Margutti, o energizado, é quem fala a respeito dessa decisão, uma decisão sábia e necessária. Fala, Rogério. Fala, meu amigo Alexandre Colim. Olha só, recadinho muito importante para a galerinha do beach tênis, hein? Ó, pensando na segurança e no conforto dos atletas, torcida e patrocinadores, a etapa dos campeões do Circuito Record, que seria realizada de 12 a 14 de dezembro, devido à previsão de chuvas intensas, foi adiada. Mas a boa notícia é que ela vai acontecer no final de semana, de 19 a 21 de dezembro. Então, é uma semaninha a mais para treinar. Sabe por quê? Cara, a premiação está incrível. Além do dinheiro, kits da Moinho Real, sorteio de 2 raquetes da Emmet, isotônico da Nutragold, voucher de R$50 da UOL Sport, e os campeões do ranking de cada categoria ganham a estadia no Blue Tree Termas de Lins, com direito a acompanhante e 2 crianças. Mas ó, fica tranquilo, você que já fez a sua inscrição e o pagamento, sua vaga já está garantida nessa super etapa. Galera, qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a nossa equipe no WhatsApp 14 9747 1710, tá bom? Tô contando com a sua presença, vem fazer parte desse super evento você também. Bora lá, galera, vem! Tá aí o energizado Rogério Margutti. Você viu que parceria? É fraca a parceria do nosso Circuito Record de Beach Tênis com o Blue Tree, né? Tem que falar inglesado, né? Lá da cidade de Lins. Essa etapa vai ser lá. Já pensou você jogar naquele visual? Coisa linda, hein? Bom, e aí, corintiano? Tá vendo ali? Bom, a etapa de Lins foi adiada, mas agora nós vamos falar de Corinthians. Como é que você está se sentindo, corintiano? Daqui a pouco nós vamos falar de palpite, tá? Bom, Corinthians e Cruzeiro abrem a semifinal da Copa do Brasil. E só para você saber, o jogo de ida, não sei se você é mais, né? Se você tá mais ou menos ligado. Jogo de ida, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, lá na Zona Leste de São Paulo. Corinthians que conta com os gols de Yuri Alberto, que aliás estão meio escassos. Olha esse pênalti que o jogador de São Paulo cometeu, mas que burrice. Bom, jogar em casa ajuda para o Corinthians? Negativo. No Brasileirão, 5 derrotas do Corinthians em casa, algo que nunca tinha acontecido. Bola para frente, né? Hoje é outra competição e nada como uma outra competição para poder mudar essa escrita. É outro papo. A maior dúvida no Corinthians, sobe TV, a maior dúvida no Corinthians, jogou, é no Mineirão, Jarbas? Ah, é no Mineirão, então. Ah, então muda tudo. Então muda tudo. O Corinthians joga a primeira partida lá no Mineirão, em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Então, falha nossa. Deixa eu, né, fazer uma correção aqui. Primeiro jogo de ida, é lá no Mineirão. O Cruzeiro, portanto, jogando em casa. Ok? Já já nós vamos de palpite. Bom, a maior dúvida no Corinthians é a participação do meia argentino Rodrigo Garro. O Garro, o Juninho gosta do Garro, hein? Que é o principal que se o Juninho tá aqui, ele ia ficar bravo. O principal criador de jogada do time, aliás, ele está em recuperação de uma contusão. Do outro lado, o Cruzeiro chega com moral. Por quê? Porque conquistou o 3º lugar, não é? No Campeonato Brasileiro, tá. O time que perdeu para o Santos no último jogo era o Cascudinho, né? Bom, destaque para o goleiro Cássio, que vai encarar pela primeira vez o ex-time em um mata-mata. Portanto, o jogo é hoje em BH, lá nas Minas Gerais, ok? E aí, ó, o negócio é o seguinte. Corintiano, queremos ouvir você. É a sua opinião que vale. Meu palpite, 1-0 para o Cruzeiro lá e o Cruzeiro ganha nos pênaltis aqui. Meu palpite. Marcelinho, seu. 1-0 Cruzeiro? O Juninho não tá aqui. Iago. 1-0 Cruzeiro, Iago? E você, Jarbas?
O Iago tá torcendo pro Cruzeiro? Ah, tá esquisito. 0x0 já? O Jabo tá falando 0x0. 1x0 para mim, para o Cruzeiro, e o Cruzeiro, por uma razão muito simples. O Corinthians, com esse monte de rolo fora de campo, não sei não se tem condições de ganhar esse título. Então você vai mandar o seu palpite aqui vale, tá? 997450940. Você vai... falando em comentar performance, agora nós vamos falar do arquirrival corintiano, que é o meu Parmeira. Vale comentar, então, a permanência de Abel Ferreira por mais um ano no comando do... Renovou, vai ficar mais um ano o Abel no comando técnico do Palmeiras. O clube fez o anúncio na Palmeiras TV, né? Com um vídeo que foi narrado, inclusive pelo próprio Abel. Teve gente aqui que se esbugalhou, que se acabou em lágrimas. Veja. Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre! Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio, que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho, que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Abel, sei não, hein? Bom, destaque para os sentimentos que foram provocados e extraídos por esse vídeo na bancada palmeirense aqui da Record Paulista. Luiz Beltramin foi aos prantos. Toninho da Mata, então, ainda não se recuperou. Teve que ser contido. E mais uma turma aí que ficou emocionada, né? Com o vídeo do Abel. Somos que nem Rio que desvia da pedra. Tá bom, não ganha o jogo não, Abel, pra você ver. Ai, meu Deus, vem cá, por favor. Sei não, hein? Sei não. Enfim, acho que já era hora de dar uma pensada, uma repensada, né? Aqui na nossa região, os times seguem se reforçando, né? Para o Campeonato Paulista. Dividido nas séries A1, A2, A3 e A4. Hoje a gente vai destacar os novos goleadores do São Bento e do 15 de Jaú. Vamos ver? No Azulão de Sorocaba, a novidade é Fabrício Messias, que é esse que você está vendo. Atacante, 35 anos, né? Ele chega cheio de experiência, mas também com 3.5, muita experiência, né? Para encarar a Série A2 do Paulista. Fez a base no Corinthians, passou por Juventude, Ituano, Botafogo, entre outros. No exterior, Portugal, China e Japão. Inclusive participou do Mundial Interclubes, jogando pelo Kashima Antlers, do Japão. Ultimamente ele esteve no Democrata de Sete Lagoas, participando da 2ª Divisão Mineira. Toda sorte aí para o jogador. E em Jaú, a novidade é um velho conhecido, hein? O atacante Crismar, de 26 anos, jovem ainda, ó. Tá vendo? Gols por diversos clubes, né, do interior. Estamos vendo alguns, tá vendo ali, ó? Presença de área dele ali, ó. Ele é aquele que girou e fez o gol. Ele girou e fez o gol ali, presença de área é importante, né? Já jogou pelo 15 de Jaú em 2024. Esses gols que a gente está mostrando, ele marcou pelo Itapirense. Tá vendo esse primeiro gol aí, ó? Esse primeiro gol, aliás, a nossa produção, parabéns à nossa produção, Jarbas. Aquele primeiro gol foi Itapirense 2, Comercial 1 em Ribeirão Preto. Esse também pelo Itapirense. Se bem que... não, esse aí até o Juninho fazia, né? Até o Marcelinho Montalvão, que não sabe nem quem é o volante do... Né, Marcelinho? Esse até o Marcelinho faria. Foi no jogo entre Itapirense 2, União Suzano 0. Esse eu fazia, tá vendo ali? Mas também não bate-rebate desse. Também a zagueirada, hein? Ô, zagueirada do DB. Lá na Luz, a turma não dá essa facilitada pra mim, não. Aí esse aí, mais uma vez, uma presença diária. Enfim, jogador de presença diária, né? Tá aí o Crismar que volta a vestir as cores do Galo da Comarca. Boa sorte pra ele. Agora vamos falar de basquete. Vem cá, por favor. Hoje tem, hein? Passando pelas quadras, Bauru Basquete e Corinthians no ginásio Panela de Pressão. Os dois times se encontraram pela última vez na fase de classificação do Campeonato Paulista. Lá naquela oportunidade, aliás, você está vendo aí, deu Corinthians.
80-68 no Panela de Pressão. Hoje, o duelo é às 7h30 da noite, né? De novo, aqui em Bauru, só que agora valendo pelo NBB. Aliás, atenção torcida, hein? Ainda tem ingresso à venda. A campanha do Dragão até aqui não é das melhores. 13 partidas, apenas 5 vitórias e 8 derrotas. O que dá para o Bauru a 13ª colocação no NBB. Lado positivo é que em casa os números melhoram. Foram 6 jogos em Bauru com 4 vitórias e 2 derrotas. Já o Corinthians tem a sétima melhor campanha com 8 vitórias e 3 derrotas. O que está acontecendo com o nosso Dragão, hein? Nosso Dragão está precisando, né, de uma energizada. Enfim, é isso. Está precisando dar uma, né? Acontece, são fases. A fase atual não é boa. No vôlei masculino, o SESI recebeu o Goiás. Tinhoso, hein? Esmeraldino, como diz o Luiz Beltramin, ele é cheio dos apelidos, né? Aliás, dos apelidos que são, obviamente, os apelidos dos respectivos times. Os times de Goiás são esmeraldinos, segundo Luiz Beltramin, que é nossa mente brilhante. O jogo foi no ginásio no Escafão, né? Jogo no Escafão que você está vendo aí vazio, hein? Ô, turma, precisamos ir mais no Escafão, hein? E aí começou com o time da casa voando. Primeiras 2 parciais, 25-16 e 25-23. 2-0 para o SESI. Mas aí, que virada, hein? Tomou uma virada daquelas. Reação do Goiás, 25-23 no terceiro set. Mesmo placar no quarto e aí o tie-break. A reação bauruense não veio e os visitantes fecharam por 15-13. Apenas o 8º colocado, o SESI, entre os 12 participantes da Superliga. Não tá legal, não. Também a fase atual não é boa, mas é um time muito cascudo, né? Time esse comandado pelo também experiente Anderson Rodrigues. Vamos falar agora de Superliga Feminina. A vida do SESI está um pouco melhor na feminina, né? Faltando apenas 2 partidas para o fim do primeiro turno, o time bauruense é o 4º colocado. Depois de encarar o Flamengo, né, na rodada, vem aí mais 2 pedreiras, pauleiraço, né? Minas e Osasco. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada. O clima é de ajuste fino, saque para incomodar, bloqueio para travar e estratégia para surpreender. Tudo preparando o terreno para a penúltima rodada do primeiro turno da Superliga Feminina. No fim da fase de classificação, o SESI Vôlei Bauru pegou uma roda que só time cascudo encara. Uma trinca de pedreiras. Flamengo, Minas e Osasco. Uma sequência que não é qualquer um que encara. E a próxima parada é justamente o Minas, pronto para mais um duelo de alto impacto. A gente sabia que ia enfrentar uma sequência difícil agora na reta final do primeiro turno. E a ideia era fazer o máximo de pontos possível para não ficar dependendo desses jogos, né? Porque esses jogos são confrontos diretos. A gente pode ganhar, pode perder, o resultado é imprevisível, né? Jogo grande, você pode ganhar de 3-2, pode perder de 3-2, pode ganhar de 3-0, pode perder de 3-0, tudo pode acontecer. Então não ficar na dependência desses jogos, mas é importante a gente vencer, fazer ponto para que a gente consiga ficar entre os 4, porque o primeiro turno ele define a classificação para a Copa Brasil. E ficando entre os 4, as quartas de final a gente faz em casa, né? A experiente Leia Silva vê essa fase como um momento de união. Para ela, cada jogo traz um desafio novo. Eu acredito que o peso mais é sempre, porque a gente quer ganhar. Não importa se é no início da temporada ou se é ali no final, se é uma final ou se é um playoff, não importa. A gente sempre quer ganhar e aí vem essa pressão de entrar e executar o que a gente treina. Maiane vive grande fase. É considerada a melhor bloqueadora da Superliga. Mas entende que daqui para frente a responsabilidade só aumenta. A gente jogou contra o Flamengo na sexta, a gente vai pegar o Minas e depois o Osasco. São 3 times muito grandes, muito fortes, que a gente precisa estar concentrada para ganhar algum jogo delas. Não é nada fácil, é difícil, né? Mas a gente tenta estudar o máximo possível para a gente performar o melhor possível, né? Na quinta-feira, o time parte para Minas e joga contra o Minas na sexta. Osasco com confrontos fortes, nós fortes, parar com um jogo forte também, cruza com Osasco. Então essa reta final é assim, a tabela é feita assim. A gente tem que marcar o máximo de pontos possível para a gente conseguir a nossa classificação no mais alto possível. Toda temporada acontece da gente ter uma sequência aí de grandes jogos. O campeonato é longo, então a gente tem que ter paciência, treinar
executar o que está sendo dado pelo nosso técnico e sempre se divertir em quadra em busca da vitória, que é o mais importante, porque é uma pressão, mas a gente ama o que a gente faz, a gente gosta de entrar ali e jogar voleibol, então é entrar e fazer o melhor. Aí a consagrada Leia, que já ganhou tudo no vôlei e hoje é uma liderança do nosso SESI Voleibol Bauru. Vem cá, por favor, começou hoje, mas assim, vamos falar agora de ABDA. Começou hoje, vai até domingo, o 6º Aba-Waba. É uma das maiores competições da base, né, do polo aquático no mundo e que mais uma vez está sendo realizada na Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Quem está lá na ABDA é o Leandro Marques para contar tudo o que está acontecendo. Eita, nós! Movimentada a ABDA, hein, Leandro? Seja bem-vindo! Ótimo dia para você, Colim, para quem está com a gente no Esporte Record Interior. Esse é um dos eventos mais aguardados do calendário sul-americano, quando a gente está falando de esportes na água. Inclusive agora está rolando uma competição aqui entre várias. São 76 equipes, tem várias confederações reunidas aqui, porque esse é um evento importantíssimo e essa é a 6ª edição da 5ª que a ABDA realiza aqui na Arena Esportiva da entidade. Quem está aqui do meu lado é o Vinícius Marques, ele que é coordenador geral e que vai contar pra gente sobre o que está acontecendo aqui hoje. São 5 anos, Vinícius. A primeira edição tinham apenas 14 equipes, hoje 76, ou seja, nós tivemos um aumento aí gigantesco, mas a estrutura atende o que vocês precisam. Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Para nós é muito importante realizar um evento como esse, dessa magnitude, sabendo que a gente colabora para a construção da base do esporte, da modalidade, porque são 76 equipes aqui que precisam se preparar já tão cedo, tão na base desse esporte, para que se desenvolvam para poder jogar esse campeonato. E nisso a base vai só crescendo e o Brasil só ganha com isso, né, no polo aquático no caso. Agora, Vinícius, a gente está vendo as bandeiras ali penduradas dos países Argentina, Canadá, Brasil, Estados Unidos e por aí vai. Ou seja, está todo mundo reunido aqui, juntos e misturados, disputando. E é essa emoção mesmo que o esporte proporciona. Sim, exatamente. O pessoal da América do Sul está aqui, quase todos ali dos países. E o importante, na verdade, desse campeonato, ele vai além do polo aquático, né? O polo aquático aqui é o esporte, a modalidade que a gente pratica, que eles praticam, que eles competem, mas fora da piscina eles aprendem muito mais, né? Essa competitividade é dentro. Fora da piscina é a amizade, a molecada fica junto, faz esse contato, esse intercâmbio com as equipes de fora. Então é muito importante, vai muito além do polo aquático. Vinícius, para encerrar, pedir para você deixar o convite. A gente está vendo a arquibancada gigantesca, ou seja, a gente tem muitos pais aqui, amigos, familiares, acompanhando as crianças, mas a ABDA fica aberta também para o público. Claro, para todos. O convite está feito, para todos virem assistir esse evento aqui, muito legal. Tem a praça de alimentação, muita atração para a galera curtir aqui. Obrigado, Vinícius, pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado. Eu que agradeço. É isso, Colim. Vinícius conversando ao vivo com a gente, o coordenador geral. E agora, essa imagem do Rafael Fidêncio é muito categórica, que mostra o Aba-Waba acontecendo, 6ª edição aqui na ABDA. Fica o convite para toda a nossa audiência, 6ª edição. Esse evento, ele segue até domingo, então os bauruenses podem aproveitar e vir para cá. Evento de graça para quem está nos assistindo e vai rolar o polo aquático praticamente durante o dia inteiro. A garotada tem tanto fôlego que não quer sair da água, Colim, quer ficar direto dentro da piscina. E você sabe, né? Aquele espírito esportivo é o que não falta. Chamar a atenção do Rafael. Rafa, consegue pegar lá em cima, lá na arquibancada? Olha lá, estão se aquecendo, ó. Aquecem lá em cima e já descem para cá prontos para participarem dessas disputas do polo aquático. É interessante que desse lado aqui, quem está jogando é a ABDA e aparentemente está levando a melhor, de acordo com o que eu estou vendo ali. 14 pontos e o visitante, que eu preciso pegar a informação de quem é, está com apenas 3 pontos, ou seja, estão mandando super bem, Colim, mandando super bem, assim como você também manda aí na apresentação do Esporte Record Interior. Volto com você. Vai. O Rafael Fidêncio foi buscar num zoom lá, hein, Rafa? Coisa linda. Isso é coisa para poucos. Isso é coisa de repórter cinematográfico bom. Foi lá, tá com a câmera no ombro, foi lá buscar lá do outro lado da quadra e não perdeu o foco nenhuma vez. Boa, Rafinha, quer repetir? Se quiser repetir, fica à vontade, temos um tempinho. Rafinha, olha aí, olha lá, ó. Isso é coisa de câmera bom, hein? Olha lá, ó, você viu?
Já deram uma cornetada aqui no Rafa. A turma aqui do estúdio falou que tá no automático. Tá nada. Rafinha é monstro. Você viu ali mostrando aquecimento. Parabéns, equipe! Sensacional, gostoso, né? A BDA, como eu sempre digo e repito e não canso de falar, é uma joia bauruense e agora recebe a 6ª edição do Aba Waba. Vem cá, por favor, vamos dar uma olhada em algumas participações. Boa, Rafinha, sensacional. Não, coisa de craque mesmo. Mensagem pra você. Chegou? Vamos lá ver. Então vamos dar uma olhada. Quem que começa as cornetadas? Henrique de Marília. Boa tarde, vai Flamengo, 3-0 no Cruz Azul. E o Corinthians vai fazer 3-0. Você tá de brincadeira, né, Henricão? 3-0, tá aí um otimista Henrique, lá da cidade de Marília. Helder Gabriel, aqui de Bauru. Boa tarde, Colinho. Hoje o Corinthians vai caçar a raposa. Hoje é sangue no zóio. O jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Tomara. Helder Gabriel. O problema do Corinthians, viu, Helder, é fora de campo. Dentro, totais condições. Valeu, Helder. Obrigado pela participação. Vando que não, é aquele lá de Guaiçara. Boa tarde, Colinho. Estou sintonizado no Esporte Record Interior. Olha o neto Henry na escolinha de futsal. Que legal. Esporte desde criança. Isso é sensacional. Ele é de camiseta azul ali, né? Junto com o amiguinho Alain e o professor Duzan. Somos seus fãs. Ô, que é isso. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Tamo junto, viu? Casa é sua. Valeu, Vando. Isaías Ramos de Botucatu. Boa tarde, jogo grande. Mais difícil se formos comparar elencos e campanhas. Sou raposa desde a barriga da mamãe. Valeu, Isaías. Isaías Ramos. O sempre ácido Isaías, direto de Botucatu. Marcelo Chico, meu parceiro. Hoje o Corinthians vai perder de 4-0 do Cruzeiro. Vai afundar? Tem até um emoji do barquinho ali. Será, Marcelão? Valeu, Marcelo, direto de Coronel Macedo. Obrigado, querido. Arnaldo de Sorocaba. Boa tarde, Colinho. Hoje sou Cruzeiro. Acho que não só eu, como todos os palmeirenses. Abraços a todos da Record. Valeu, Arnaldão, direto lá de Sorocaba. Grande Arnaldo. Sabuguinho de Avaré. Boa tarde, Colinho. São Paulo vai classificar para a pré-Libertadores. Vai ser 2-0 para o Corinthians e empate sem gols no Itaquerão. 2-0 para o Cruzeiro, né, Sabuguinho? É isso. Valeu, Sabuguinho, direto de Avaré, participando conosco aqui no nosso Esporte Record Interior. Adilson Feitosa de Bauru. Colinho, meu palpite é Corinthians 1, Cruzeiro 2. Tá aí o Adilson. Eu acho que é mais ou menos isso, viu? O Cruzeiro deve ganhar por um gol de diferença. Tá aí o Adilson Feitosa falando aqui de Bauru. Valeu, Adilson. Adilson, obrigado pela participação. Joel Rodrigues de Ourinhos. Boa tarde, Colinho. Seu time patinou, patinou no seco, patinou, Joel. Pra mim vai ser 1-0, 1-1 lá, ou 0-0, bom, 1-1 ou 0-0 lá, e aqui o Corinthians vence o Cruzeiro. Será, Joel? Sei não, hein? Valeu, Joel Rodrigues, direto de Ourinhos. Já é hora de dar tchau, então vamos embora. Dito isso, ponto final. Em mais uma edição do nosso Esporte Record Interior, o Rodrigo volta e vai contigo até 12h55. Tem muito BG ainda, hein?